Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você vai assistir a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer a análise da prova, a última prova, né, a prova de assistente, uma última prova FAPEC que ocorreu aqui no estado do Mato Grosso do Sul, uma prova para a Secretaria Estadual de Saúde, tá bom? Eu fiz uma correção no canal, vou deixar aqui na descrição, eu fiz a correção para a prova de auditor. Tá? Eu não me lembro qual que foi, no período da manhã ou no período da tarde. Eu acho que a de auditor foi no período da manhã. E agora eu vou fazer a parte da correção das provas que aconteceram no período vespertino, tá? Então, veja bem, no decorrer da semana ficou corrido e tal, e aí eu deixei agora para o final de semana, muitas pessoas pedindo no canal, vou fazer a correção, a análise, porque é legal, você faz, aí você aprende o que você errou, o que você acertou e tal. E aí você se prepara melhor para as próximas provas, né? Então, no caso aqui, a prova FAPEC ocorreu no dia 29, foi no dia 29 de maio, tá? Eu falo aqui do dia 4, quase que uma semana depois. Dia 29 ocorreu num domingo, e agora eu falo aqui do dia 4, no sábado, tá? Vou fazer o procedimento da análise. Por quê? Porque o gabarito já saiu, o período de recurso já saiu, duas questões, uma questão na prova de nível médio, uma questão na prova em nível superior, ela precisou de um ajuste, provavelmente vai dar vazão aí a um recurso, tá? Você que teve tempo de interpor, porque agora já era, né, cara? Agora já passou o prazo, tá? Mas você vê que essa prova aqui não teve nenhuma razão disso, tá? A prova está correta, a prova está tudo em dia, tudo ok. Certo? Antes, porém, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, já somos mais de 2.000 inscritos aqui no canal Gramática Descomplicada. E antes de nós começarmos, é claro, eu não posso deixar de falar. Você quer estudar comigo? Quer estudar com o professor Gessé Cortez? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você entrar no meu grupo do WhatsApp, tá? Que é de divulgação do meu curso. Lá vou falar para você dos valores, vou falar para você, já posso te adiantar, tá? Sobre os dias, ocorre no sábado à tarde, das 14 às 16 horas. Todas as aulas são gravadas. Se eu não posso assistir no sábado à tarde, não tem importância, colega. Fica gravado, você pode assistir na hora que melhor lhe convier. Tá bom? Então, matricule-se no meu curso, venha estudar comigo, venha estudar com o professor Gessé Cortez, venha fazer parte do curso online, tá? Síncrone do Gramática Descomplicada. Outra coisa, assim que a correção começar, vai aparecer aqui um QR Code aqui do meu lado, desse lado aqui do meu lado, tá? Qual que é a intenção? Contribua com o canal, você financia o Gramática Descomplicada. Você gostou do conteúdo do vídeo? Foi útil para você? Quer que eu continue produzindo esse tipo de material aqui no YouTube? Contribua com o canal com qualquer valor. É só você mostrar o seu celular aqui no QR Code que ele já vai encaminhar para a minha conta Pix. Se não, se você sentir à vontade, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o meu e-mail, é minha chave Pix, tá? O prof.gessecortez@gmail.com, para você não errar, tá? Faça a contribuição com o canal, contribua com qualquer valor. É você que financia o Gramática Descomplicada. Tá bom, então? Então, vamos à correção? Vamos lá. Me acompanhe, cara. Daqui a interface da prova, tá? A prova ocorreu aqui, uma prova FAPEC, né, para a Secretaria de Saúde do Estado, tá? A prova ocorreu, como eu falei para você, né, às 15 horas, foi no período da tarde. Essa prova, ela é o código 312, é a prova de especialista em saúde biólogo, tá? Eu não tenho muito dessas provas, então, caso você queira essa prova na íntegra, é só escrever aqui para o meu e-mail, está aqui na descrição, eu mando essa prova para você. Você que é profissional da área de biologia, quer se preparar para outros concursos ou o concurso da FAPEC, né, a respeito da matéria, né, da sua matéria de estudo, que é a matéria de biologia, notem que essa é uma prova em nível superior, tá bom? Vamos lá? Vamos à prova. Aí, como toda prova, né, ou como a maioria, nós temos um texto cabeça. O que você vai fazer? Você vai ler? Não, você vai ler o enunciado. Lê o enunciado comigo? Diz assim: essa questão avalia conhecimento sobre compreensão do texto, flexão das palavras e emprego de tempos e modos verbais. Assinale a alternativa que apresenta o comentário correto. Vamos lá? Em haviam tido, o verbo haver não poderia estar flexionado no plural. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele não vai para o plural. Contudo, colega, note que ele é o verbo auxiliar do verbo ter. Quando ele é verbo auxiliar, ele é flexionável sim, tá? Bom, mas tudo vai depender do sujeito dele. Vamos lá, vamos procurar?
haviam tido. Onde é que a gente vai achar aqui agora, se a gente não fez a leitura do texto? Vamos lá? Me ajuda a procurar aqui. Haviam tido. Vamos lá? Tá. Então, foi, beleza. Aqui, haviam tido. Ele falou que não poderia. Tá aqui, já achei. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Faz a leitura comigo, ó. Entre as 65 pessoas consideradas inocentes, 83%, ou seja, 54 pessoas, haviam tido a prisão preventiva decretada. Então, quem haviam tido? Essas pessoas, as 65 pessoas. Então, o verbo tem que ir para o plural sim. Por quê? Porque ele é auxiliar do verbo ter. Quando o verbo haver é auxiliar, então, provavelmente, você vai calcular com quem? Você vai calcular com o verbo principal. O verbo principal, que é o verbo ter, que é um verbo pessoal, ele vai ter sujeito sim. Então, neste caso, os sujeitos são, entre os considerados inocentes, 38, ou seja, 54 pessoas haviam. Então, as pessoas, 38% dessas pessoas haviam tido a prisão decretada. Tá? Então, nesse caso aqui, a minha letra A está errada. Tá? Letra B. Havia tido equivale ao tiveram, tá? E corresponde ao pretérito perfeito. Errado, tá? Quando esse verbo auxiliar estiver flexionado no pretérito imperfeito, tá? Eles haviam. Então, neste caso, o que você vai ter? Você vai ter aquilo que a gente chama de mais que perfeito composto, tá? Então, a afirmativa dele está errada. Ele não está no pretérito perfeito, tá bom? Tá errado, tá errado. A letra C. A expressão até serem absolvidas pode ser substituída por até que sejam, após serem, até que... Não, porque serem, tá, é presente do indicativo e sejam é presente do subjuntivo. Então, esses tempos não ficam de acordo. Por quê? Porque um é indicativo e outro é subjuntivo. Não pode, você não vai trocar a ideia vai ficar diferente, tá? Equivalem a tiveram, tá? A forma haviam tido expressa um fato anterior a foram considerados inocentes, correto? Correspondendo assim ao pretérito mais que perfeito. Então você está vendo? Ele está evocando aqui o pretérito mais que perfeito composto, tá? E ele pode ser substituído por tiveram? Pode. Afinal, eu tivera, tu tiveras, ele tivera, nós tivéramos, vós tivereis e eles tiveram. Pretérito mais que perfeito. Correto, cara. O uso do presente em tremiam e mostra e não consigo produz o quê? Produz o mesmo efeito de sentido, presentificação de fatos passados. Isso existe? Existe, cara. Para quê? Para tornar a história dinâmica. Mas isso não é o que está acontecendo aqui, tá? Aqui ele fala de ele fala de um presente do indicativo usado para aquilo que a pessoa tem costume de fazer, e não para trazer os acontecimentos para um determinado dinamismo, né, que seria essa palavra aqui, presentificação de fatos passados, tá? Ele faz isso por quê? Dois motivos. Um é um passado histórico. Lembra quando você falava assim, ó, Cabral, em 1500, Cabral chega. Não seria Cabral chegou? Cabral chega por quê? Porque você está usando um passado histórico. Você quer que o menino perceba aquilo ali como agora, como presente, como real, tá? Ou quando você conta uma história, por exemplo, final de semana passado, por exemplo, eu posso contar para você que eu fui jogar bola. Cara, aí eu pego a bola, olho, tá? Tem uma coruja na trave. Aí eu chuto a bola e a coruja voa. Voa. Não é a coruja voou e eu chutei? Por que você fala que eu chuto e a coruja voa? Para tentar dar um dinamismo, uma presentificação do tempo passado. Isso ocorre? Ocorre, mas não ocorre no texto. Tá? Dá uma olhada aqui. Tiago Viana Gomes foi preso, pretérito, tá? E cometeu pretérito. Isso aconteceu, pretérito, tá? Tá, que palavras que ele quer mesmo? Ele quer a palavra tremiam, mostram, segundo parágrafo. Vamos lá para o segundo parágrafo. O relatório divulga nessa quinta-feira pela Defensoria Pública mostra, tá? Então, na verdade, não é que ele quer presentificar, ele quer mostrar algo que é comum, que é corriqueiro, tá? Mostra, tá? Então, é aplicabilidade. Então, trocando em miúdos, qual que é correta? Correta a letra D. Eu não fiz esse comentário, vou fazer agora, tá? É uma prova
muito cansativa, tá? Você vai ver comigo aqui, vai demorar pra caramba. As outras eu consegui resolver em meia hora, essa aqui com certeza vai mais. Olha o número 2, diz assim: esta questão avalia conhecimento sobre diferentes itens do conteúdo previsto para a prova, tá? Assinale a alternativa correta sobre o respectivo item. Vamos lá? Letra A. Os termos da oração, o sujeito de até serem absolvidos é indeterminado. Vamos tentar? Porque você está vendo o verbo na terceira pessoa. Aí a pessoa fala assim, está na terceira pessoa, ele é indeterminado. Terceiro parágrafo, vamos lá? Até serem absolvidas. Vamos lá? Está aqui, ó. Até serem absolvidas, ficaram presas. Vamos lá, vamos começar antes. Ó. Entre as 65 pessoas consideradas inocentes, 38, ou seja, 54 pessoas, haviam. Quem que havia? Essas pessoas, tá? Essas 83, essas 54 pessoas, 65 pessoas, essas pessoas haviam tido a prisão preventiva decretada até serem absolvidas. Então, notem, aqui eu não tenho sujeito, como é que ele chamou? Sujeito determinado. Aqui é sujeito oculto, tá? Então, faz parte da progressão textual o quê? Você fala que é um sujeito na primeira oração e na segunda oração o que você faz? Coloca um pronome ou deixa ele oculto, tá? Então, nesse caso aqui, a gente sabe que é um sujeito, porque a frase está inserida no texto, isso é, ela tem um contexto, tá? A letra A está errada. Letra B. A formação das palavras em roubo é formada por derivação imprópria. Isso existe, tá? Só que, vamos tentar? Primeiro parágrafo, vamos achar a palavra roubo aqui. Já de antemão, já te adianto, tá? Roubo é a derivação regressiva, tá? Que deriva imediatamente do verbo roubar, formando um substantivo abstrato. Isso daqui não é derivação imprópria. Isso aqui é derivação regressiva. Tá errado. C. Uso dos homônimos, tá? Palavras que têm a mesma mesma sonoridade ou coisa parecida. Se a palavra índole, quarto parágrafo, for substituída por caráter, o adjetivo má será substituído por mal. Tá, beleza, porque daí você tem questão de má e mal, né? Mal com L, mal com U, tá? Tá, cara, só que daí ela seria um parônimos, tá? Mas tudo bem. Índole é a índole, então é uma má índole, correta. Agora, se eu substituir por caráter, caráter é uma palavra masculina, então ele vai ficar bom caráter. Não, ele é um mau caráter, tá? Então, justamente, ele colocou mal porque para você ficar em dúvida se é mal com L, tá bom? Por isso que ele chamou de homônimos, tá? Mas tá bom, então o que você tem aqui? Você tem a alternativa correta, tá? Justamente, se você trocar o má, você vai ter o mal, tá bom? Deixa eu assinalar aqui para você. Muito bem. Pontuação. Usou-se a vírgula antes de 9 vezes e de 6 anos para isolar o adjunto adverbial. Vamos lá? Usou a vírgula antes de 9 vezes. Primeiro parágrafo. Vamos ver? 9 vezes? 9 vezes. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Tá aqui, ó. Por crime de roubo. 9 vezes. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler antes. Tiago foi denunciado apenas com base no conhecimento de sua imagem por crime de roubo 9 vezes, tá? Não. Usou-se a vírgula, não foi para isolar o advérbio, usou-se a vírgula para isolar o por roubo, tá? Que é o advérbio de causa. Notem, Tiago foi denunciado apenas com base no reconhecimento de sua imagem por crime de roubo. Então, apenas por base... Não, é o contrário, tá? Apenas por base de reconhecimento de sua imagem é o advérbio de modo, por crime de roubo, foi denunciado por crime de roubo, tá? E aí eu tenho 9 vezes, correto então a vírgula foi feita para separar isso mesmo, tá? O elemento adverbial. Vamos ver o outro? 6 anos, terceiro parágrafo tá aqui, 6 anos, cadê? Terceiro parágrafo. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Tá aqui, tá. Até serem envolvidas. Cadê os 6 anos? Cadê aqui? 6 anos. Terceiro parágrafo para isolar o adjunto adverbial. 1, 2, 3. 6 anos. Quer ver que os 6 anos não tá aqui? Vamos ver aqui, 6 anos. Eu fiquei, o homem sempre fixo. Não consigo mais extrair diversos, achei que... Não é o caso. Entre 66 até serem absolvidas o período de 24 dias,
Aqui, ó, não achei no final, tá aqui, terceiro parágrafo, tá? Ó, o período mais curto foi de 24 dias e o mais longo, 6 anos. Errado, tá? Ó, o período mais curto foi de 26 dias e o mais longo foi, tá? A vírgula aqui não está separando advérbio. A vírgula aqui é a vírgula da zeugma. O que é a zeugma? A zeugma está impedindo a repetição do foi. O período mais curto foi 24 dias. E o período mais longo foi 6 anos. Então a vírgula não foi acionada para separar o advérbio. Está errado. Está errado. Letra E. A primeira está certa, a segunda está errada. A segunda afirmativa, tá? Reforma ortográfica. A palavra hells não deveria estar acentuado no segundo parágrafo. Cadê aqui? Segundo parágrafo. Hell, aqui, ó. Hells, tá? Por que não, cara? Vamos ver aqui. Pois o acento em ditongos abertos foi abolido pela reforma ortográfica. Errado. O acento paroxítono, o oxítono, continua acentuado. Tá errado. Correta a letra C. Olha como a prova é cansativa, cara. Terceiro. A única alternativa... Você viu que a gente não leu o texto ainda? Ele não leu. Não vai precisar. Ou não, né? Vamos ver daqui a pouquinho. A única alternativa em que o termo não exerce função de predicativo. Vai ter que ler. Quarto parágrafo. Vamos lá? Quarto parágrafo. Fixo. Deixa eu ver aqui onde é que está o fixo. Quarto parágrafo. Está aqui, ó. Fixo. Tá vendo? Olha só. Sempre trabalhei fixo. Notem que a palavra fixo está sendo usado no sentido de advérbio. Sempre trabalhei fixamente, tá? Sempre trabalhei fixo. Então, se você trocar para eles sempre trabalharam fixo. Não pode ser fixos, tá? Ela sempre trabalhou fixo. Eu não posso falar que ela sempre trabalhou fixa. Não pode, porque não é adjetivo. Se ele não é adjetivo, nesse caso ele está cumprindo a função de advérbio. Se ele é advérbio, ele não pode ser predicativo, tá? Supostamente, a resposta correta é a letra A. Olha a letra B, culpado, primeiro parágrafo. Vamos lá, vamos consultar, velho. Vamos lá. Vamos lá, culpado, cara. Aqui, ó. Em nenhum dos 7 casos já encerrado foi considerado culpado, tá? Então foi verbo de ligação, ele foi considerado o que ele foi considerado? Culpado, tá? Então eu tenho predicativo sim. Decretada, terceiro parágrafo, vamos lá? Terceiro parágrafo, vamos olhar aqui o decretada, tá aqui, ó. A prisão preventiva, haviam tido a prisão, eles haviam tido o quê? O que eles tinham? A prisão preventiva decretada. O decretado é predicativo do objeto, é predicativo também. Muito bem, absolvidas, terceiro parágrafo, vamos lá para absolvidas, está aqui, ó, até serem, está aqui o verbo de ligação e aqui absolvidas, que é o predicativo do sujeito, correto. Inocentados, segundo parágrafo, vamos ver aqui, inocentados, onde é que está? Está aqui, ó, acabaram sendo, acabar é verbo auxiliar, o sendo é o verbo principal, verbo de ligação, inocentados é o predicativo do réus, todos eles são predicativos, meu amigo, o único que não é o fixo aqui, ó. A letra A é o correto, tá? 4. A classe de palavras está corretamente indicada na alternativa. Ó, segundo parágrafo, tá? O que ocorreu no segundo parágrafo é um artigo definido. Já te falo que não, tá? Você sabe fazer isso aqui, cara? O é o aquilo. É aquilo que ocorreu. Nesse caso, ele é, no máximo, um pronome oblíquo átono que cumpre a função de pronome demonstrativo. Aquilo. Tá? Então, na verdade, aqui nem é pronome oblíquo átono, tá? Ele é pronome demonstrativo. Ele está aqui no lugar de aquilo. Letra A está errada, tá? Letra B, o C do quarto parágrafo é uma conjunção integrante. Você sabe fazer isso aqui? Para ele ser uma conjunção integrante, ele tem que anteceder a oração subordinada substantiva subjetiva. Então, dá uma olhada aqui, ó. Só tem esse C aqui, não tem outro, tá? Então, vamos lá? Acho que antes tinha que pesquisar a vida da pessoa, ver quem é, ver se é de boa índole. Ver o quê? Ver isso. O C não é conjunção condicional. O C é conjunção integrante. A correta é a letra B. A gente vai conferir o resto, mas a letra B está correta. Tá? Letra C. Falha em a justiça é muito falha. Quarto parágrafo. É verbo? Não é. Porque tem a flexão, né? Que eu falha, que tu falhas, que ele falha. Mas aqui a justiça é muito falha. É um predicativo, tá? É um adjetivo. Tá errado. Letra B. Trabalho em não consigo mais trabalho. Trabalho é verbo. Aí, ó. Viu? O camarada não fez as aulas do meu curso Gramática Descomplicada.
O camarada não fez o curso Mandetta preparatório, o que ele vai fazer? Não estudou comigo, cara. Ele vai olhar, peraí, eu trabalho, tu trabalha, você trabalha. Trabalho é verbo, irmão. Não, não é. O trabalho é a derivação regressiva, é um substantivo abstrato que deriva imediatamente do verbo trabalhar. Tá errado. Letra D tá errado. Mas em não fui mais chamado, é um pronome definido. Não é. O mais pode ser? Pode. Em alguns casos pode ser. Mas nesse caso, não fui mais, não fui bastante chamado, não fui chamado para valer, eu não fui muito chamado, eu não fui menos advérbio, tá? Letra E tá errado. Qual que é a correta? Letra B. Sobre o emprego de sinais de pontuação no texto, é correto afirmar que a expressão morador de Mesquita, Rio de Janeiro, está entre vírgulas porque exerce função de vocativo. É errado. Porque só se ele chamar o morador de Mesquita. Vamos ver lá? Morador de Mesquita? Vamos ver aqui. Morador de Mesquita. Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Mostra que o que ocorreu com Gomes, morador de Mesquita. Isso se chama aposto, tá? Não se chama vocativo. Ele empregou a regra errado, tá? Tá errado. Letra B. Entre mostra e o que ocorreu, deveria haver uma vírgula. Mostra que o que ocorreu. Não. Porque eu já te falo aqui, ó. Mostra é o meu verbo transitivo direto. E se mostra, mostra alguma coisa. Ele mostra que o que? Ele mostra isso, tá vendo? É a minha oração subordinada substantiva. Ele mostra aquilo que ocorreu. Minha oração subordinada substantiva é objetiva direta. E eu não posso separar o verbo do seu objeto direto. É proibido. Tá errado. Letra C. Entre mostre que o que ocorreu, deveria haver uma vírgula. Mostra que o que ocorreu. Não pode, tá? Por que não pode? Porque o faz parte da oração subordinada. Então você está separando a conjunção integrante dos seus elementos que o compõem. Não pode, é errado, tá? Letra D. No terceiro parágrafo há um erro de pontuação. O uso da vírgula em 54 pessoas e haviam tido separando o sujeito e predicado. Não. O que está acontecendo aqui? Os 54 pessoas está, ou seja, tá vendo com o aqui? Ou seja, 54 pessoas haviam tido a prisão decretada. Nesse caso aqui, ele está especificando o quê? Essas outras pessoas aqui, cara. Ó, entre as 65 pessoas consideradas inocentes, 83%, ou seja, 54 pessoas haviam. Então, essas pessoas consideradas inocentes. Tá? Então ele não está separando o sujeito. Aqui está correto porque ele está explicando, ou seja, 54 pessoas, que ele está explicando o que é o 83%. Tá? 83%, ou seja, 54 pessoas. Então, entre as 65 pessoas consideradas inocentes, tá? 83, ou seja, 54 pessoas as pessoas haviam tido a prisão decretada. De qualquer forma, não está separando o sujeito, o elemento ali não é o sujeito. A afirmação dele aqui está errada. Letra E, cara. Se eliminarmos a vírgula que antecede o pronome relativo que, em que se basearam em reconhecimento fotográfico, segundo parágrafo, complementaremos os sentidos de explicação e generalização do enunciado. Isso mesmo, por quê? Porque com vírgula ela fica explicativa, cara. Segundo parágrafo, vamos lá? Que se basearam, segundo parágrafo, faz comigo aqui, ó. Aqui, ó. De um total de 242 processos analisados pelo DPRJ, que se basearam em reconhecimento fotográfico. Os réus, então notem, ela é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, ela está com vírgula. Se você tira essa vírgula, você vai bagunçar o coreto. E notem que ele está falando para tirar uma. Eu não estava falando para tirar a segunda. Então, cara, ia bagunçar tudo, tá? Ia comprometer o que ele falou? O quê? Se eliminarmos a vírgula que antecede o pronome relativo que, em que se basearam no reconhecimento fotográfico, segundo parágrafo, comprometeremos os sentidos de explicação e generalização do enunciado. Por quê? Porque a explicativa ela generaliza. Correto, cara. A alternativa correta é a letra E, tá? Falo com você, cara, vai fazer uma prova FAPEC, complicado, vem estudar comigo, venha fazer parte do grupo seleto aqui dessa cidade, tá? Dos estudiosos da gramática normativa, tá bom? Vamos lá então, olha o 5.
Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal. Vamos lá ver o que acontece aqui? Frente a frente com a mulher descontrolada, ele pôs-se a correr, tá? Correto, cara. O ele é uma facultatividade, não precisa estar antes, tá? Ele pode estar depois, tá correto. Não importava ali, errado. Porque o não aqui está antecedendo um pretérito imperfeito. Não tem ocasião do pretérito imperfeito para ênclise. Então você é obrigado a obedecer à próclise. A letra A está errada. Letra B. Frente a frente com a mulher descontrolada, ele se pôs. Aqui, como eu disse, né? Aqui tanto faz ele colocar depois, colocar antes. Por quê? Porque eu tenho um pronome indefinido. A colocação própria do pronome, um pronome reto. A colocação próxima de um pronome reto, ela é facultativa. Você pode colocar ou não, tá? Não lhe importava, correto. Que o chamassem de covarde. Ele queria sobreviver. Supostamente, a correta é a letra B. Por que supostamente? Porque a gente vai conferir o resto. Frente a frente com a mulher descontrolada, ele pôs correto. E não lhe... Correto, olha só. E não lhe importava que... errado. Aqui é que o chamasse. Aqui que chamassem no não pode. Por quê? Porque o que atrai o pronome oblíquo para perto dele. Tá errado. Letra D. Aqui está o texto de cuja importância falei-lhe ontem. Você não vai se arrepender de reservar um tempo para ler. Aqui está o texto de cuja importância falei-lhe. Então notem que o de cuja importância é minha oração subordinada, tá? Ela é adjetiva. Então só pelo fato dela ser subordinada, a próclise é obrigatória, tá? Cuja importância lhe falei ontem. Tá errado, tá? Me disseram que é melhor que preparemos-nos. Errado. O que vai atrair o pronome oblíquo para perto dele. Tá tudo errado. Qual que é o correto? Letra B. Número 7. Tá vendo? 26 minutos, cara. Eu tô ainda na 7. Vamos lá? Para preencher lacuna, cara. Preencha a lacuna aqui comigo aqui. Diz assim a lacuna. Encaminhamos este ofício, tá? Porque é o elemento de primeira pessoa. Este ofício mesmo, a gente não está falando de outro. É este. Se eu estivesse falando de um outro ofício, seria esse, segunda pessoa. Como é este mesmo, encaminhamos este ofício para convidar Vossa Excelência e sua família. Então, nota, eu tenho Vossa Excelência aqui. Vossa Excelência é o pronome de tratamento. Mas os pronomes que coadunam com esse pronome de tratamento têm que estar na terceira pessoa e não na segunda. Correto. Sua família para a solenidade de posse do novo secretário de Segurança Pública, tá? A qual ocorrerá. Por que a qual? Porque para a solenidade, tá? A solenidade ocorrerá no próximo dia 15 de junho, a partir das 9 horas, no centro de convenções, situado na rua X, número tal, nesta cidade, porque não é em outra mesmo, tá? É nesta mesmo. Então, necessariamente, a correta é a letra D, tá? 8. O emprego de homônimos e parônimos está correto, quer dizer que tem coisa errada aqui. Vamos ver? Mal recebeu sua carteira de habilitação. Nesse caso, mal aqui ele é uma conjunção, tá? Então ele não é nem advérbio, ele é uma conjunção. Então, como conjunção, o mal cumpre essa função, tá? Mal recebeu sua carteira de habilitação, já infringiu 3 artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Correto, cara. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Mal recebeu, é errado. Tá, a letra A provavelmente vai ser correta, tá? Letra B, mal com U, não pode. O mal com L que é conjunção, mal com U não. Olha a letra C, legal, ó. Mal recebeu sua carteira de habilitação, já infligiu. Infligiu é infligir, tá? Então ele inflige uma pena, não é nem é infligiu, é infligiu, tá errado. Na eminência de um infarto, correto, quer dizer que o infarto estava... Não, tá errado. A eminência é uma pessoa nobre, você lembra de Vossa Eminência. Então o correto aqui é na iminência de um infarto. Tanto faz, tá? Você escrever infarto, infarte, tá? Tanto faz. Abandonou a sessão em que trabalhava. Errado. Essa sessão tem que ser com C cedilhado, tá? Tá errado. Na iminência de um infarto, correto. Abandonou a sessão. Errado. Essa sessão é com S e C cedilhado. Errado. Qual que é correta? Letra A. Marcado aqui. 9. A palavra aconselhar é formada por... Bom, aí de cara eu já te falo o quê? A palavra é a palavra conselho, tá?
Quando eu pego um substantivo abstrato e transformo ele em verbo, provavelmente o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um prefixo e uma desinência verbal. Isso vai fazer com que tanto o prefixo quanto a desinência verbal eles sejam impossíveis de serem retirados. Ou você lida com a palavra conselho, ou você lida com a palavra aconselhar. Então, aconselhar diz que é uma derivação parasintética, tá? Só para andar mais rápido. Muito bem, faz o 10. O 10 ele sublinhou umas palavras aqui no texto e ele quer que você classifique essas palavras. Vamos lá? Faz comigo aqui. Vamos lá. As palavras grifadas no texto, qual está corretamente classificada? Ele falou que o mal é advérbio e o mal é advérbio. Bom, o mal pode ser advérbio, o mal pode ser, não pode ser adjetivo, tá? Então já está errado já, tá? Hoje há um mal inerente, notem, substantivo. Cara, tá errada a letra A, tá errada a letra B. Como? Bom, o como eu já te falo, né? Ele é conjunção, né, cara? Pode ser preposição? Pode, em alguns casos pode ser. Vamos ver aqui. E nos fazer duvidar de que haja um amanhã de amor contraposto e até ódio pós-posto, renitente como a maleita. Então notem que é uma conjunção comparativa, tá errado, tá? Amanhã, advérbio. O cara fala, essa daqui, né, cara? Amanhã não vai ser advérbio? Que você quer ver que não vai ser? Ó, a nós fazer divulgar de que haja um amanhã. Substantivo, irmão. Tá errado. Só faltou a letra E, deformador. Vamos procurar o deformador? Vamos lá. Renitente como a maleita. Deformador como a lepra. Então a lepra, ou melhor, esse amanhã ele é deformador, é um advérbio, é um adjetivo, tá? Gessé, como é que você sabe? Por que não pode ser um advérbio de modo, Gessé? Não pode ser, cara. Porque se eu pego esse amanhã e coloco ele no plural, uns amanhãs de amor contraposto a esse ódio pós-posto, na verdade ele está concordando com a palavra ódio. Então vamos lá, estes ódios pasmosos, né? E a estes ódios pasmosos, renitentes como a maleita, deformadores como a lepra. Então, o adjetivo ele pode até não denotar gênero, mas ele não vai poder ficar sem variar para o plural, tá? O advérbio ele é um termo invariável, então ele é deformador, ele é um adjetivo, porque todo adjetivo tem que fazer a concordância. Talvez ele não consiga fazer a concordância de gênero, por quê? Porque ele é um adjetivo uniforme. É como feliz e triste, menino feliz, menina feliz, menino triste, menina triste. Mas, por exemplo, se eu colocar no plural, aí ele vai flexionar. Então, são meninos tristes, são meninas felizes. Fechou? Mesma coisa aqui para o deformador. Tá certo a letra E, deformador. É adjetivo. Número 11. Ocorre no texto um caso de derivação imprópria, tá? Em qual das alternativas se apresenta a palavra que exemplifica esse processo de formação? Então, o que é isso, cara? A derivação imprópria é quando duas coisas. Ou você tem um verbo, ele se transforma num substantivo abstrato. Ou você tem um substantivo concreto, ele se transforma em verbo, tá? Neste caso aqui, dá uma olhada aqui, ó. Derivação... Desculpa, ele falou, derivação que ele falou, imprópria. Não, a derivação imprópria, desculpa. A derivação imprópria é quando você pega uma palavra, igual tá aqui, ó. O amanhã, se fosse analisado a grosso modo, o que você ia falar? O amanhã é um advérbio, cara, né? Amanhã, quando que você vai? Eu vou amanhã, advérbio. Mas nesse caso, ele está sendo usado como substantivo, quer dizer, ele está sendo usado com outra classe gramatical. Isso se chama derivação imprópria. É o que a gente faz muito com o verbo, tá? Por exemplo, o andar daquele rapaz é suspeito. Quem é suspeito? O rapaz? Não, andar. Então, o andar, que é verbo, está sendo empregado como um substantivo. Entendeu? Isso se chama derivação imprópria. 12. Você viu que eu não li nenhum texto até agora, cara? Não li nenhum texto. A análise do termo oracional está correta na alternativa, tá? Agora você vai ter que ir lá para o texto, tá? De labirintite, ele falou que é objeto indireto. Vamos ver? Faz comigo aqui. De labirintite, vamos lá? De labirintite, cadê o labirintite aqui? De labirintite, é aqui mesmo que ele quer? Cadê aqui? De labirintite. Tá aqui, ó. Vamos lá? Diz assim, ó. Hoje
há um mal inerente nas frases a penetrar nossos ouvidos como vertigem de labirintite. Não, é vertigem e ele está qualificando a vertigem, tá? Então, vertigem é o meu substantivo, ele está sendo qualificado. Então, nesse caso, ele é um adjunto adnominal, tá? Então, ele não é objeto indireto. Não é porque ele tem preposição, ele vai ser sempre objeto indireto, tá? Ele vai depender da regência do verbo. Então, notem que ele está aqui a penetrar o quê? Nossos ouvidos, como penetram vertigem de labirintite, tá? Então, nesse caso aqui, o verbo é a repetição do verbo anterior, que é o verbo penetrar, e penetra o quê? Vertigem. Vertigem do quê? De labirintite. Então, neste caso aqui, vertigem é substantivo, labirintite está qualificando, é um adjunto de nominal. De labirintite é complemento nominal. Errado. Não é complemento nominal. Para ser complemento nominal, ele não pode ter valor de adjetivo, tá? E ele está tendo valor de adjetivo. Tá errado. Letra C. Vamos lá. Os próprios passos, sujeito, os e próprios adjuntos adnominais. Os próprios passos. É bom esse daqui, né? Vamos ver se é? Vamos lá. Os próprios passos. Faz comigo aqui. Os próprios passos. Tá aqui, ó. Vamos lá. E nos fazer tremer. E nos fazer tremer. Fazer tremer o quê? Fazer tremer alguma coisa. Nota que ele não é sujeito, porque senão ele estaria assim, fazerem tremer os passos. Os passos fazem tremer. Então não é o caso. Então, no caso aqui, o sujeito é outro. Na verdade, é indeterminado, tá? A nos fazer tremer. Se treme, treme alguma coisa. Os nossos passos, tá? Esse nos aqui, ele é adjunto adnominal, tá? Sentido de posse. Os nossos passos. Fazer tremer os próprios passos. Passos é objeto direto. Os e próprios é adjunto adnominal, mas passos não é sujeito. Para ele ser sujeito, o verbo fazer tinha que concordar com ele. Tá errado, cara. Tá errado, cara. Tá errado. Letra D. A este ódio pasmoso é objeto indireto, tá? O a, o este pasmoso são adjuntos adnominais. Bom, logo de cara eu falo que não dá. Porque no caso aqui, o a sendo preposição não pode ser adjunto adnominal. Toda vez que eu tiver objeto indireto, o a, que seja ele, qual preposição for, tá? Seja o a, o d, ele não tem função própria, específica. Ele faz parte do objeto indireto, tá? Vamos só conferir. Então vamos lá. Este ódio pasmoso. Vamos lá? A este ódio pasmoso. Vamos ver? Ali, ó. Vai, diz assim. Duvidar de que haja um amanhã de amor contraposto, tá? Então é um amor e um amor contraposto. Então, se ele está contraposto, ele é um adjetivo, tá? E a este ódio pasmoso é complemento nominal. O este e o pasmoso são adjuntos adnominais. O elemento núcleo aqui é o ódio. Mas o a é a proposição regida pelo contraposto. Então tá errado, tá? O a não pode ser adjunto adnominal. Tá errado. A este rapaz, olha só, cara. A este ódio pasmoso é complemento nominal. O este e pasmoso são adjuntos adnominais. Você viu que agora não classificou o a? Porque o a faz parte do ódio. Então é um contraposto a ódio. O este e o pasmoso são adjuntos adnominais. E a ódio é meu complemento nominal. A resposta correta é a letra E, cara. Oh, meu Deus, muito bem. O emprego de presença ou ausência de acento indicativo de crase está correto na alternativa. Esse daqui é só para quem fez meu aulão, hein, cara? Quem fez meu aulão fez esse daqui. Vai, faz comigo aqui. Os horários de atendimento presencial à população ficam assim definidos. De segunda a quarta, errado. Por que errado? Porque fere o princípio do paralelismo. Notem que aqui eu só tenho preposição. Então aqui, meu amigo, eu vou ter só preposição. Já está errado. Quando você encontra errado assim, cara, para de ler, velho. Porque já achou errado. Ele não quer o certo? Ele quer o certo. Então já abandona já. Vai para a letra B. Os horários de atendimento presencial à população ficam assim definidos. Vamos lá, a população, tá? A população, se é horário presencial é um atendimento presencial à população. Deveria ter crase, tá? Por causa da palavra atendimento. É um atendimento presencial à população. Então aqui já está sem crase, já está errado, já abandona. Os horários de atendimento à população, correto, ficam assim definidos. De segunda a quarta, sem crase, correto. Porque aqui só tem o D. Agora, por que aqui tem crase? Porque aqui eu tenho preposição mais artigo, ó. Das 7 às 16h30 na quinta-feira,
A sábado, tá vendo? Ó? De quinta a sábado, só preposição. Então aqui você vai ter só preposição. Não adianta você faça, não vai ter crase, tá? Das 7 às 3, correto. Sempre obedecendo a ordem, que obedece alguma coisa, obedece a alguma coisa. Correto, a letra C. O atendimento à gestante não pode, porque gestante está no plural e o a está no singular. Não pode ter crase nesses casos, tá? Tá errado. Faz outro aqui. O atendimento a gestantes, certo? Portadores de deficiências e idosos e as demais categorias com direito a atendimento, correto, porque atendimento é masculino, presencial, será realizado em guichê específico a essa finalidade. Não pode, porque o S é pronome e o A não pode vir, ou melhor, a crase não pode ocorrer com A na frente de pronome. Tá errado, cara, tá errado. 14. Essa questão avalia conhecimento sobre prosódia e acentuação. Assinale a alternativa que traz o comentário correto, tá? Vamos lá? 14. 14 diz assim, ó. As palavras... e aí, você sabe só falar isso aqui, cara? Porque se você falar errado, não vai ter acento, tá? A palavra é ínterim, tá? E agora? Agora não é rúbrica, é rubrica. Devem ser pronunciadas como oxítonas. Não é interim e não é rubricar, tá? Como oxítonas e paroxítonas. Tá errado, não é interim, é interim, tá? E paroxítona não é rubrica, respectivamente. A segunda deve ser graficamente acentuada, a rúbrica não pode, tá errado. Então não é o jeito correto de falar. Você não fala rúbrica, você fala rubrica. Você não fala interim, você fala interim. E ela deveria ser acentuada, tá errado aqui. As palavras, e agora? Você sabe falar essa palavra? Então, o pessoal insiste em chamar de cateter, tá? Mas não é catéter. Desculpa, o pessoal insiste em falar catéter, mas não é. Se fosse catéter, teria acento, tá? Ele é cateter. E recém oxítona tem 2 sílabas, então ela deveria ser acentuada. Devem ser pronunciadas como paroxítonas, e não é recém, é recém, tá? É oxítona. E consideradas suas terminações R e em, devem receber acento gráfico catéter e recém. Não é catéter, é cateter, é oxítona e é recém, deveria ser acentuado no em e não no é. Tá errado. As palavras, aí você sabe falar? Não é gratuito, não, é gratuito. E aqui sim, você pode falar ruim e ruim, tá? O i deve ser acentuado como a vogal tônica. A primeira deve receber acento gráfico porque é um i que forma hiato com a vogal anterior. Gratuito, errado. Não é gratuito, é gratuito, errado. As palavras ruim e interim devem ser pronunciadas como oxítono, errado. O i para a primeira deve receber acento gráfico, pois forma um hiato com a vogal anterior. Não, porque o hiato não pode ser acompanhado, tá? Então não pode ser acentuado. Ele pode ser ruim, pode ser os dois. Pode ser ruim, monossílabo, ou ruim, aí fica oxítono, tá? Mas mesmo assim não recebe acento. Vamos lá, mais um. A palavra cateter e ruim devem ser pronunciadas como oxítonas e não recebe acento gráfico. Morreu a treta. Então é cateter e ruim. Pode ser ruim? Pode, mas as duas estão corretas, tá? Tanto ruim como ruim, tá? A sinal alternativa é que não há erro de acentuação gráfica. Vamos lá, então? Então você lembra, essas palavras elas não têm mais acento. A piné não tem. Anéis tem, tá? Então tá sem acento errado. Adenoide não tem mais acento, então tá certo a letra C e a letra D. E cresci não tem acento, então morreu. Qual que é a correta? Letra C. Fechou? Conforme gabarito preliminar, tá? E correta aqui. 16. Consideradas as regras definidas pela reforma ortográfica, acerto do uso, presença ou ausência do hífen, a alternativa correta é autoescola, certo. Porta-sonho, errado. Não, certo, desculpa. Porta-sonda. Porta-sonda é do verbo portar, correto. Hiperresistente, correto. Supostamente a correta é a letra A. Por quê? Porque a gente vai conferir o resto. Vamos conferir? Autoescola é errado. Prefixo alto é um prefixo, então são vogais diferentes, então é tudo junto. Tá, hiperresistente também está errado. Autoescola está errado, porta-sonda está errado. Autoescola está certo, porta-sonda está errado, tá? Porque é o verbo portar, tem que ter hífen. E está errado também na letra D, então morreu. A resposta correta é a letra A. 17. Com base em seus conhecimentos sobre encontros vocálicos e consonantais, dígrafos e tonicidades, assinale o comentário correto sobre a respectiva palavra. Vamos lá? Contaram. A palavra é oxítona e contém um dígrafo e um ditongo, ambos nasais. Primeiro, ela não é oxítona, tá? Ela é paroxítona, tá? Contém um dígrafo. Tem esse dígrafo aqui, ó.
uou, tá? E um ditongo nasal, correto. Qual que é o ditongo? Aqui, ó. Você não fala cantarão, você fala cantarão. Isso é ditongo, tá? E ele é um ditongo nasal, correto. O problema é que ela não é oxítona, ela é paroxítona, tá errado. Desenfreado contém um dígrafo nasal. Cadê ele? Aqui, ó. Desenho, dígrafo nasal. Um encontro consonantal, tá aqui, ó. Encontro consonantal, tá? O N não é o FR, tá? E o hiato, desenfre, divide a sílaba, vai. Desenfreado, hiato. A resposta correta é a letra B. Vamos lá, colega, aguenta firme. Cantar é uma palavra paroxítona. Correto. E contém 2 dígrafos nasais. É errado. Porque isso aqui não é dígrafo, tá? Isso aqui... Não, desculpa. Isso aqui é dígrafo. Isso aqui não. Isso aqui se chama ditongo, tá? Ditongo nasal decrescente. Apuoso, a palavra é paroxítona e contém um dígrafo. Apuoso, correto, ela é paroxítona. Contém um dígrafo? Não, porque você pronuncia o U. Então, pronunciou o U, ele não é mais dígrafo, tá? Ele só vai ser dígrafo quando ele for o QU, acompanhado de E e acompanhado de I. Mas mesmo assim você tem que cuidar, porque eu tenho liquidificador. Antigamente tinha trema, hoje não tem mais, tá? Então aqui não é dígrafo, tá? Aqui é apenas, não tem fenômeno. O que você tem aqui é o fenômeno aquoso, que é um ditongo, não é dígrafo, tá? Correta a letra B, cara. Olha a letra E. Vai lá. Água, a palavra é proparoxítona. É errado. Você não fala água, você fala água. É uma paroxítona. E tem um hiato, não é hiato, é ditongo, tá? Água. A correta é a letra B, tá? 18, estamos chegando no fim. Assinale a alternativa em que as 3 palavras contêm tritongo, tá? Ih, velho, vamos lá ver? Vamos lá, 18. Ideia, não é tritongo. Não é porque as 3 vogais estão juntas, vai ser tritongo, tá? Porque você separa. Você sabe como é que separa? Vai. Ideia. É um hiato. Então eu tenho ditongo e hiato. Ó, goi, aba, ditongo e hiato. Iguais, é tritongo. Ó, ficou diferente agora, né? Desculpa, é ideais. Aí eu tenho hiato aqui, tá? Eu tenho ditongo aqui e entre o E e o A eu tenho o hiato, tá? Ele quer o quê? Ele quer tritongo, né, cara? Vamos lá. Iguais, tritongo, plateia. Não, é plateia, tá? Divide o I e o A aqui. Isso é hiato. Boi, da, hiato. Uruguai, em Guai eu tenho tritongo, tá? Mas o aí eu tenho hiato. Mas poderia. Eu tenho tritongo aqui, poderia. Agora, ideia, de novo, mesmo procedimento. É ideia. Vai. Uruguai, tem hiato? Tem, mas tem tritongo. Iguais, tritongo, mesma sílaba. Apazi, tritongo, achei. A resposta correta é a letra D. Legal, né? Desafio, olha, é ditongo aqui, não é porque tem 3 vogais juntas, vai ser tritongo, cara. Tem que ser na mesma sílaba. E mais, tá? Tem que ser semivogal, vogal e semivogal, tá? Perdoai. Então eu tenho hiato e tenho ditongo. Aqui é ditongo e o O e o A formam hiato. Enxaguei, tritongo. Aí tá correto. 19. Assinar a alternativa correta quanto à pontuação, tá? Então, eu falei a respeito disso no meu aulão, tá? Apareceu errado, você já pula para o próximo. Ó, nosso representante expôs. Olha como é fácil. Quem que expôs? O nosso representante, cara. Então, tá separando o verbo do seu respectivo sujeito. Você não vai ver mais nada. Para que você vai ver o resto? Já tá errado, cara. Letra B. Nosso representante expôs as reivindicações da categoria com muita convicção, porém não conseguiu o apoio da maioria, instaurando-se certa instabilidade entre os associados. Eu já te falo, cara, correta a letra B, tá? Faz a outra. Nosso representante expôs as reivindicações. De novo, ó, tá insistindo no mesmo erro, ó, separou o sujeito do verbo, tá errado. Agora vai mudar de frase, ó. Ausência de definição do que é alimento integral. Então, ausência de definição daquilo, tá? Tá separando ele aqui que vai cumprir a função de adjunta de nominal de definição. A definição disso, não é verdade? Então, é aquele que cumpre a função de adjunta de nominal. Não pode separar adjunta de nominal. Tá errado, cara. Vai para outro. A ausência de definição daquilo que é. O que ele é? O alimento integral. Na verdade, o alimento integral é predicativo desse cara.
Então eu não posso separar o verbo do seu predicativo. Tá errado. Qual que é a correta? Letra B. Mais uma? Para acabar. Assinale a alternativa correta quanto à grafia, acentuação e a flexão das palavras em relação à coesão. Vamos tentar? O livro que lhes apresento, porque quem apresenta alguma coisa a alguém, tá? O livro que lhes apresento. Eu apresento. Cadê o objeto direto? É o que, tá? Que é pronome relativo. E quem apresenta alguma coisa a alguém. Correto. Contém. Quem contém? O livro contém. Correto. Histórias extraordinárias são contos com cujas personalidades muitos de nós nos vamos identificar. Quem se identifica com. Eu me identifico com os personagens, mas eu não posso colocar a preposição na frente aqui, ó. Na frente, está o mouse aqui, ó, tá azul. Não posso colocar. Esse com diz respeito a personagem, porque a gente se identifica com o personagem. Mas o cuja não aceita artigo, não aceita preposição. E agora, vai ficar sem preposição? Não. Você tem que colocar antes do cujo. Eu vou falar para você. A resposta correta é a letra A. Tá? Olha a letra B. O livro que os apresenta... Errado. Porque quem apresenta alguma coisa a alguém. Não pode ser os. Ele é objeto indireto, tá? Contém tá com acento circunflexo. Então, errado. É o livro contém. Errado. O livro que lhes apresento traz. Não, quem traz é alguém que traz, tá? Mas tá bom, vamos aceitar que estivesse certo, tá? Traz histórias extraordinárias. Tratam-se de... Errado. Porque o verbo tratar aqui, ele está antecedendo aqui, ele é um verbo transitivo indireto, e o ser vai cumprir a função de índice de indeterminação do sujeito. Quando isso acontece, o verbo não pode ir para o plural, cara. Tem que ficar no singular. Tá errado. Pula para outra. Letra D. O livro que os empresto é errado, que lhes empresto. O livro que empresto a vocês pode até ser, mas traz não é assim. É o verbo trazer. Tá errado. Tá tudo errado. Todo mundo tem um erro aqui. O único que tá correta é a letra A. Fechou? Para, cansativo, né, cara? 50 minutos de correção. Você ficou até o final? Não esquece, tá? De fazer a contribuição aqui com o canal. É você que financia o Gramática Descomplicada. Tá aqui, ó. Você fica me confunda com a posição do QR Code. Tá aqui o QR Code, tá? Beleza? Então, meus amigos, essa foi a correção da prova de especialista, tá? Então, essa daqui é a prova especialista em biologia, tá bom? Especialista de serviços de saúde, tá? Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, não se esqueça. E mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.